Gostaria de conversar um pouco convosco nesta manhã sobre a primeira vez que Jesus chorou em público. Sabem qual foi? Falaram hoje de manhã na escola sabatina? Eu não assisti, mas não é Lázaro. Por isso vamos complementar. A primeira vez que Jesus chorou em público, e nós já vamos ver, foi na sua primeira verdadeira aparição pública, digamos assim. Jesus foi ungido como Messias no Rio Jordão e depois ele participou num casamento em Canaã. Não sei se lembram. Canaã, neste casamento em Canaã, foi a primeira vez que Jesus fez um milagre. Muito curioso, não é? Que a primeira vez que Jesus tenha feito um milagre tenha sido numa festa, e numa festa de família. Interessante como Jesus dá tanta importância à família. Estavam ali os parentes de Jesus. Pois é, ele realizou aí o seu primeiro milagre, transformou a água em vinho e logo a seguir Jesus viajou e ele viaja para Jerusalém. E é em Jerusalém que ele tem o seu primeiro ato público, que está em João 2. E nós é este o texto que nós vamos estudar hoje de manhã. João 2. Por isso, Evangelho de São João, capítulo 2, e dos versículos 12 a 21. Ou a 22, mais ou menos. Estou aqui com muitos livros, trouxe o Desejado de Todas as Nações também, mas que está aqui assim um bocadinho complicado em cima. Ora, muito bem, Jesus caminha para Jerusalém, Jesus vai para Jerusalém porque era a época, reparem, da Páscoa, não é? Reparem no versículo 13, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus ia no meio de toda a gente, conta-nos Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus ia com a sua mãe e com os seus irmãos e com os seus discípulos e que ia a conversar com todos eles. Na altura da Páscoa era muito hábito eles conversarem sobre a vinda do Messias e ali ia o Messias no meio de toda a gente a tentar explicar-lhes o que é que as Escrituras diziam sobre a vinda dele próprio, sem que ninguém o reconhecesse. E muito bem, Jesus chega ao templo. E é neste episódio que nós chamamos de purificação do templo que ele chama a atenção para a sua missão. E é aqui que Jesus chora pela primeira vez. Vamos ler o que é que acontece. Ele chega ao templo e o que é que ele vê? No versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Jesus chega ao templo e o que é que Jesus vê? Não ouve louvores, não vê ninguém a fazer orações, vê muita confusão. Vê muita confusão. Ellen White diz que a descrição que ela faz é uma descrição incrível, que está no capítulo 16 do Desejado de Todas as Nações. Havia muita confusão ali no templo, porque era Páscoa e por isso todos os judeus eram aconselhados a ir a Jerusalém na Páscoa. Por outro lado, eles eram aconselhados a dar pelo menos uma oferta por ano e era uma grande confusão. Porquê? Porque eles vinham de muito longe, eles vinham de todos os lados e eles não traziam os animais com eles não traziam com eles os cordeiros, nem os pombos. E então, para facilitar a vida, havia à venda, ali no pátio do templo, muitos animais. E então havia muitos vendedores que dividiam o lucro com o sacerdote e muitas pessoas que enriqueciam à custa do povo. Por isso, parecia mais uma ruidosa feira de gado, diz Ellen White. Eu vou só ler esta parte. Ali podiam-se ouvir ásperos ajustes de compras,
o mugir do gado, o balir das ovelhas, pois eu falei dos cordeiros, esqueci-me do resto do gado, o arrulhar de pombos, de mistura com o tinir de moedas e violentas discussões. A confusão era tão grande que os adoradores eram perturbados e as palavras dirigidas ao Altíssimo afogadas pelo tumulto que invadia o templo. Por isso, nós vemos que estava uma grande confusão. Mas além destas pessoas, também iam a esta festa pessoas que estavam doentes, aflitas. Ia o cego, ia o coxo, ia o surdo. Essas pessoas também estavam lá. Algumas eram levadas em camas e muitas eram tão pobres que não tinham dinheiro para comprar qualquer oferta que pudessem entregar. E eles ficavam muito desanimados com as declarações dos sacerdotes que os obrigavam a comprar uma oferta para poderem ter a bênção de Deus. Jesus viu todo este quadro quando ele chega ali. E o que é que ele diz? Reparem no verso 15. Tendo feito um azorrague, ou seja, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, voltou às mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Como é que Jesus viu o templo? Viu como uma casa de negócio. O que é uma casa de negócio? O que é uma casa de negócio? É uma loja, é uma casa onde se vende e onde se compra, não é? Onde se compra e vende. É um sítio onde eu obtenho aquilo pelo qual eu posso pagar. Ou seja, é um sítio onde eu obtenho aquilo pelo qual eu trabalhei. Para ter dinheiro, supostamente, eu terei tido que trabalhar, não é? Por isso, é aquilo onde eu obtenho aquilo que eu mereço, no sentido de eu posso pagar. E eu obtenho aquilo que eu mereço e eu mereço aquilo que eu obtenho. É um lugar impróprio para uma igreja, porque uma igreja não é uma casa de negócio, é uma casa de dádivas, é uma casa onde eu recebo e não onde eu compro ou onde eu vendo dádivas. Jesus não quer que a sua igreja seja uma casa de negócios. E é por isso que Jesus, exatamente no primeiro dia do seu ministério público, ele faz algo tão chocante que antes que o dia chegasse ao fim, conta-nos Ellen White, já algumas pessoas o queriam matar. Ele expulsa os vendedores, ele expulsa os cambistas, ele expulsa todos aqueles que estavam a fazer do seu templo, da casa de Deus, uma casa de negócios. Para quem é que Jesus fala naquele dia? Fala para os comerciantes, não é? Aqueles que estavam lá a vender os carneiros, os bois e as pombas. Fala para os cambistas, porque o santuário, o templo, tinha uma moeda própria, que era chamada o ciclo. Aliás, Ellen White diz que se levavam, que todas as pessoas tinham que entregar meio ciclo anualmente, como resgate da sua alma, é uma coisa que está em Êxodo, e esse dinheiro era usado para a manutenção do templo, e além do mais levavam-se grandes somas como ofertas voluntárias. E exigia-se que esse dinheiro que era trazido fosse trocado, fosse cambiado pela moeda do santuário, que era o ciclo. Estão logo a ver como isto dava lugar a grandes fraudes e a grande extorsão do dinheiro para o serviço do santuário. Esta troca de dinheiro, diz-nos Ellen White, que isto tinha degenerado num tráfico desonesto e numa fonte de lucros para os sacerdotes. Porquê para os sacerdotes? Porquê para os líderes religiosos? Eles estavam a servir a Deus, mas muitas vezes usavam isso em seu benefício pessoal. Porque o cargo de sumo sacerdote era muitas vezes vendido por mais de 1 milhão de euros. Por isso, eles tinham que se endividar para comprar aquele lugar e não era nada disso que Deus queria. E depois eles tinham que entrar em esquemas com os vendedores e com os cambistas para ficar com uma percentagem daquilo que eles vendiam e daquilo que eles trocavam. Por isso, estão a ver toda a embrulhada de negócios escuros
ilegais e nada dignos que havia ali à volta do trabalho do santuário. Uma religião, diríamos nós, muito corrupta. Por isso, Jesus fala para os comerciantes, para os cambistas, para os líderes religiosos e fala também para os seus discípulos. Jesus deixou-os chocados, porque aparentemente eles viram um quadro muito pouco louvável, entre aspas, de Jesus. Até ali eles tinham visto sempre um Jesus muito doce, como alguém que embala um bebê. É um erro. Jesus não era pálido, nem era macilento, como nós vemos Jesus pintado nos quadros. Porquê? Qual é que tinha sido a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ora, um carpinteiro, naquele tempo não havia Black & Deckers, nem aquelas chaves automáticas que a gente compra no IKEA, não é? Aquelas chaves de fenda. Por isso, tudo era feito à mão. Por isso, tudo exigia muito esforço. E cortar madeiras, aplainar madeiras, pregar madeiras, tudo isso desenvolvia os músculos de Jesus. Jesus não era nada frágil. E quando ele levantou os braços com o chicote, deve-se ter visto bem os músculos de Jesus. Mas não foi isso que impressionou as pessoas. Não foi nada disso que impressionou as pessoas. Diz-nos Ellen White que a sua divindade transparecia no seu rosto e que ele emanava autoridade ao falar. Tanto que os cambistas, os líderes religiosos e os vendedores, os comerciantes, fugiram. E diz-nos Ellen White que à medida que eles fugiram e que o silêncio se impôs, ele olhava para cada uma daquelas pessoas e aquelas pessoas aperceberam-se que havia ali uma força maior. Jesus não estava com gritos irados. Diz-nos Ellen White que havia lágrimas na sua voz quando ele os repreendeu, que havia lágrimas nos seus olhos quando ele nos repreendeu, quando um pai faz quando está muito triste com os seus filhos. Então Jesus fala para os comerciantes, para os cambistas, para os líderes religiosos, para os discípulos, mas Jesus fala também para a multidão, o resto da multidão, para as vítimas dos sacerdotes. Parece que Jesus expulsou os sacerdotes, ou os vendedores, digamos, para ter silêncio no templo e para estar ali em contemplação, a conversar com o Pai. Nada disso. Jesus limpou o templo para acomodar os pobres, os coxos, os doentes, os fracos, os cegos, os desencorajados. Jesus limpou o templo para benefício da multidão. Aquelas pessoas que tinham desenvolvido a ideia de que é preciso comprar, trabalhar para ir para o céu, que tinham que ter o cordeiro e o pombo, é o próprio cordeiro que os chama a eles naquele momento. Porque havia pessoas que não podiam comprar um cordeiro e provavelmente passariam a noite toda acordadas a olhar para o teto, a pensar como é que eu vou entrar no reino dos céus, não é? E se a religião fosse uma coisa que o dinheiro pudesse comprar, então o rico viveria e o pobre não. Por isso, Jesus também falou para essas pessoas, mas também falou para os ricos, que conseguiam produzir o necessário para comprar e que dormiam bem à noite. Tinham uma falsa segurança, porque tinham a segurança baseada naquilo que podiam comprar e não no favor de Deus. E Deus tinha que os acordar para essa decepção. Jesus queria reeducar as pessoas que vinham para a festa. Queria alcançar aqueles que não tinham qualquer segurança e aqueles que tinham uma segurança falsa. Ele expulsou os ladrões, não é? Há uma outra passagem, não em João, mas em Marcos, em Mateus e em Lucas, que é numa outra purificação do templo. Há duas purificações do templo, parece, pelo que nós vemos. E aí ele até diz: fazeis da casa do meu pai um covil de ladrões. Por isso, Jesus até lhes chama ladrões. Eles não estavam apenas a roubar o dinheiro, mas eles estavam a roubar a glória de Deus, a paz das pessoas, a segurança dos incapacitados. E Jesus tira-os dali para fora. Jesus tira-os e o que é que acontece? O templo fica vazio? Não, a multidão entrou. É interessante ver
que Jesus pega no chicote, e Jesus não bate nas pessoas, ele pega no chicote para derrubar as mesas. Reparem, Jesus não toca nas pessoas, toca no problema. E os ladrões, os cambistas, os comerciantes e os sacerdotes fugiram. Se Jesus estivesse zangado, irado, violento, agressivo, o que é que teria acontecido? A multidão teria fugido também. E eles não fugiram. Eu teria fugido se visse um homem grande, com um chicote na mão, a bater por todo o lado. Mas não, a multidão não fugiu. O que significa que Jesus não estava num gesto violento. A confusão do templo foi substituída pelos coxos, pelos cegos, por aqueles que realmente precisavam de Jesus. E o templo encheu-se agora de orações, de louvor por aqueles que tinham sido curados. Diz Ellen White que os ladrões se acalmaram e voltaram. E ficaram perturbados, porque eles estavam mais à vontade com o som das moedas e com o som do negócio do que com o som do louvor. A boa notícia é que Jesus não foi atrás dos ladrões com um chicote, é que Jesus não odiou os ladrões, não os castigou, ele amava-os, tal como amava os líderes religiosos. Ele tinha pena deles por terem tanto temor e tanta ignorância. E é interessante ver que mais tarde Jesus vai à festa dos cambistas, vai à festa dos cobradores de impostos. Por isso Jesus apenas chamou a atenção para aquilo que eles faziam de errado e não para a pessoa em si. E houve uma coisa que aconteceu naquele dia também, e que nós vemos isso ao ler o Desejado de Todas as Nações. Houve um homem solitário, que assistiu a tudo, era um dos líderes religiosos, que ele ficou ali a ver tudo e que ele ficou impressionado. Ele viu os mercadores a saírem, viu os cambistas a saírem, viu as mesas a tombarem, sentiu o poder de Jesus, ouviu a voz que soou e que chocou de Jesus, mas viu as lágrimas, viu as curas, viu o louvor. E ele não fugiu, este homem, ele apenas observou e mais tarde quis conhecer mais. Sabem quem foi? Nicodemos. Nicodemos, mais tarde, veio diretamente a Jesus. Jesus queria uma casa de dádivas. Este é o comércio do céu. Vir a Jesus e aceitar as suas dádivas. O que ele nos diz é: desfaça-se de si mesmo, não há nada que possa comprar, não há nada que possa conseguir por si mesmo. Se por acaso é um homem poderoso, uma mulher poderosa, como Miriam, por exemplo, livre-se de confiar nisso mesmo, não confie nas suas riquezas. Se é talentoso, se é inteligente, se é bonito, se é bonita, não confie nessas suas vantagens, porque só quando admitimos a nossa incapacidade em produzir justiça e nos submetemos completamente ao controle de Deus, é que nós estamos a agir no comércio de Deus, que é o comércio da confiança em Deus, da entrega, de depender do outro e não de si mesmo. Isto não é uma coisa fácil, nós já sabemos. Às vezes nós tentamos tanto desistir de nós mesmos que nos tornamos mais semelhantes a nós mesmos. Às vezes esquecemos de que só Jesus pode realizar essa obra. Se repararmos bem, tudo é uma dádiva, tudo é um presente, tudo é uma prenda. A fé é um dom, é uma dádiva. Dom no sentido de dar, não no sentido de talento. O arrependimento é uma dádiva. A obediência é uma dádiva. É Deus que nos dá o poder para nós obedecermos. A vitória é uma dádiva. O Espírito Santo é uma dádiva que traz todas as outras bênçãos na bagagem. O Cordeiro é uma dádiva. A entrega é uma dádiva. A casa de Deus é uma casa de dádivas. Não é uma casa de dívidas. Tem uma casa de negócios. Há um outro aspecto nesta história que eu gostaria de ver convosco. O templo tinha sido criado para quê? Para a adoração a Deus. Para um encontro com Deus. Mas também
como símbolo da relação de Deus com aquele povo de Israel perante os povos à volta. Era um testemunho de Deus, da santidade de Deus, da relação de Deus com Israel. E Jesus estava a anunciar ali a sua missão como Messias e a introduzir a sua obra, não só para salvar as pessoas, mas para ele cumprir o propósito de que cada ser criado deveria ser um templo para a habitação do Criador. Lembram-se daquela noção do templo, cada um de nós como templo? Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, e os versos 16 e 17. Estamos lá? Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A minha Bíblia, a minha tradução está com santuário, mas eu penso que a maior parte das Bíblias está como templo, não é? Por isso, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, cada ser criado deveria ser um templo para a habitação do Criador. O pátio do templo em Jerusalém, cheio de tráfico profano, representava verdadeiramente o templo do meu coração. Olhemos para nós e vejamos o que é que se passa no pátio do templo do nosso coração. Pensamentos não santificados, muito barulho, o tinir de moedas, faz parte do nosso dia-a-dia, o dinheiro, não é? Propósitos indignos, gestos de compra e venda, insegurança ou falsa insegurança, ansiedade. Se olharmos para o pátio do nosso templo, se calhar vamos encontrar aqui os comerciantes dentro de nós, os mercadores dentro de nós, os cambistas dentro de nós, os falsos líderes religiosos dentro de nós, mas também a multidão, também nós coxos, também nós cegos, também nós desencorajados, também nós deprimidos, também nós angustiados, sem saber se temos o favor de Deus ou não. Também nós ricos, também nós poderosos, a pensar que estamos seguros dentro da igreja e que assim vamos chegar para o céu. Passa-se tudo aqui dentro deste templo. Um templo muito confuso por vezes, muito contraditório nos seus propósitos, por vezes como aquele templo que devia servir a Deus e que servia apenas os interesses próprios de várias pessoas. Nós somos várias pessoas. E se calhar temos um bocadinho de tudo isto dentro de cada um de nós. Ao limpar o templo, Jesus anuncia a sua missão de limpar os corações das lesões do pecado, dos desejos terrenos, do egoísmo, dos hábitos maus que corrompem a nossa mente. Eu diria que corrompem a nossa alma. Eu diria mesmo que atrapalham e perturbam e arruinam a nossa vida. Já viram que o templo não é como o meu forno elétrico, o último que eu comprei, que diz que ele se limpa automaticamente? Eu ainda não percebi como, mas ele diz que se limpa automaticamente, que se autolimpa. O templo não se limpa automaticamente. É preciso a ação de Jesus para limpar o templo. O meu coração não tem este mecanismo lá do forno que se limpa sozinho. É preciso a ação de Jesus para limpar o meu coração. E só Cristo é que pode limpar o templo da alma. Só Cristo é que pode limpar o meu coração. Jesus não forçou a entrada no templo. A entrada era livre e Jesus entrou. A entrada no meu templo não é livre. Jesus tem que bater à porta. Eis que estou à porta e bato. Onde é que está este versículo? Onde é que está este versículo tão conhecido? Apocalipse 3:20. Não esqueçamos, não. Nunca.
Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta da tua casa. Eis que estou à porta do teu coração e bato. E depois de estar lá dentro, a sua presença afasta tudo o resto. O que é preciso afastar. Afastem os comerciantes, porque eles não podem mais suportar o chicote do seu amor. Paremos um bocadinho no chicote. Às vezes há hábitos nossos que custam muito a deixar. Às vezes temos hábitos maus que não conseguimos deixar se não for pela ação do chicote. Precisamos de uma ação mais vigorosa. Como as mulheres sabem bem isto, certas manchas na roupa vão à máquina e a roupa sai com a mesma mancha. E precisa de uma ação mais vigorosa. Precisa estar ali a esfregar com sabão branco e azul, pôr ao sol, deixá-lo apanhar sol. A minha mãe ainda punha limão e sal para aquilo ficar mais branco. E é preciso esfregar, esfregar, esfregar. E às vezes mesmo assim não há nada a fazer. E é preciso uma roupa nova. Não é? Como aqueles que escrevem, as crianças que escrevem, às vezes há lápis, aquilo não sai. Não vale a pena passar com o dedo. As minhas filhas, quando eram pequeninas, riscavam e passavam com o dedo. Achavam que aquilo desaparecia. Não, é preciso uma borracha. E é preciso uma borracha e esfregar com a borracha para aquilo sair. E às vezes esfrega-se tanto que se rasga o papel e se inutiliza o papel. Cuidado. E há outros riscos que simplesmente não saem. Mesmo aqueles riscos de caneta. Até havia uma técnica que era pôr as batas. Antigamente usavam-se batas com caneta e a minha mãe punha aquilo a ferver em leite. Eu nunca percebi se aquilo saía ou não, porque eu não fiz nada disso com as minhas filhas. Não é? Ou seja, há muita coisa que é preciso uma ação mais vigorosa. É preciso um corretor. E muitas vezes é preciso uma outra roupa. Temos que nos despir completamente nós mesmos para podermos receber, para podermos ser, não é para podermos receber, para podermos ser como Jesus pede que nós sejamos. O Senhor convida-nos nesta manhã, convida a cada um de vós, convida-me a mim também a aceitá-lo. Convida-o a entrar convida-nos a convidá-lo a entrar no nosso templo para ele limpar, para que nós possamos obter misericórdia, com a certeza de que Ele está lá para nos curar, para nos amparar, para nos dar aquilo que nós precisamos. Lembrem-se sempre daquela multidão que ficou a ser curada, que ficou a ser ajudada, que Jesus tinha lágrimas nos olhos ao cuidar deles, mostrando-lhes que era para isso que Ele vinha. Se nós deixarmos Jesus entrar, Ele vai nos mostrar, vai nos dar a sua graça e vai nos ajudar nos nossos tempos de necessidade. Termino com Hebreus, que está a seguir a Timóteo, certo, Pastor Graça? Não, é a seguir a Filemon. Pastor Graça lá embaixo estava-me a dizer que era Tito, Timóteo, Filemon, Hebreus, certo? Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Não aprendi. Antigamente, nos clubes, nós tínhamos que saber a ordem toda dos livros. Nunca mais ninguém me exigiu, eu fui esquecendo. Eu já vi que os meus juvenis também não sabem, por isso devem ter deixado de exigir saber isto de cor. Bem, seja como for, Hebreus está a seguir a Filemon, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. É um dos versos mais bonitos da Bíblia. Eu já devo ter dito isto sobre outros versículos aqui, mas este é mesmo muito bonito. Porque não temos um sumo sacerdote como aqueles do templo. Não, o nosso não é como aqueles do templo. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, aproximemo-nos, pois, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro quando... Esta é a parte mais chata deste versículo. Quando é que está lá? Em tempo oportuno, em ocasião oportuna. Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Mas reparem, acheguemo-nos com confiança,
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todo o poder no céu e todo o poder na terra está em Jesus. Sem Ele, ninguém pode esperar ter sucesso. Com Ele, o fracasso é impossível. A Bíblia diz-nos isto de outra maneira. Diz-nos o quê? Sem mim. E há outro verso que diz, para Deus nada é impossível. Com esta confiança nos nossos corações, meus queridos irmãos, saiamos daqui esta manhã com a decisão tomada de deixar Jesus entrar no nosso coração, com a certeza de que Ele pode trazer alguma ação mais vigorosa, pode querer apagar alguns riscos, pode querer limpar algumas manchas com uma ação mais vigorosa, pode ter de esfregar o nosso coração, mas se o fizer, o fará com lágrimas. E sabemos que estará lá para nos dar o que lemos agora mesmo, a sua graça e a sua misericórdia. Que essa certeza nos possa animar desta manhã e nos possa ajudar a tomar a decisão de o deixar entrar dentro do templo do nosso coração.